temos um adversário, nós temos um inimigo, na verdade, um inimigo mortal que é Satanás e seus demônios. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho rápido, porque nós chegamos um pouquinho atrasado, peço desculpa para os irmãos, mas glória a Deus, deixa o Espírito Santo agir e trabalhar. O tema da nossa mensagem hoje é tentação, tentação no deserto. Nós vamos entender por que é que Jesus foi tentado. E o que é que ele quer nos mostrar por ele deixar escrito aqui na Bíblia, que ele não precisaria passar por nada disso. Jesus, ele vem a este mundo como eu e você, nasceu de uma mulher, foi crescendo igual nós nascemos da nossa mãe. Ele era Deus, mas ele era homem, 100% Deus. E ele foi crescendo, conforme nós também, passo a passo, foi tendo entendimento, até que chegou ao nível de adulto, assim como nós também. E aqui nós vamos ver algo tremendo, que nós precisamos ficar atento todos os dias, ficar vigilante todos os dias, porque nós não podemos descuidar, porque nós sabemos que tem um inimigo mortal, que ele está todos os momentos tentando trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, na família, na saúde, nas finanças, nos negócios, na vida sentimental, espiritual, em todas as áreas. Esse inimigo, ele está sempre buscando um jeitinho de nos atingir. Pastor, mas como é que eu vou me livrar desse camarada, desse cara, que eu não vejo ele é invisível? Pois é, o nosso inimigo, ele é invisível, mas ele é real, ele existe. E uma coisa que Satanás odeia, é de que a gente ensine, mostre para as pessoas que realmente ele existe. Ele gosta das pessoas que acreditam que ele não existe. Ah, que é isso, o diabo não existe nada, isso é coisa de crente, coisa de fanático. Ele existe. E aí Jesus, ele diz que ele veio a este mundo para desfazer todas as obras dele. E aí, amados, muitas das vezes nós conhecemos o texto de cor e salteado, sabemos, né, como agir, mas nós não agimos. Temos a palavra, conhecemos ela, mas nós não agimos. E não é assim que nós precisamos. Não é assim que Deus quer ver nós. Ele quer ver nós atentos, usando a espada do Espírito, que é a sua própria palavra, para nos defender, guerrear e vencer em nome de Jesus. Não é guerrear e perder a guerra, é guerrear e vencer. Porque nesta guerra nós temos o Espírito Santo que está conosco para fazer com que nós vencemos esse inimigo da nossa alma. Ele tem um alvo específico para tentar nos destruir, que é a nossa alma. Como ele não pode tocar direto na alma, ele vai fazer caminhos para tentar nos atingir. Ele não vai vir direto. Primeiro ele vai jogando uma seta, lançando um dardo, com sugestões, com pensamentos. E na nossa mente tem algo muito tremendo, que é onde as pessoas chamam de lavagem cerebral. Mas quem talvez os irmãos ou alguma irmã que trabalha na área da saúde, talvez não saiba do que eu vou falar, mas talvez saiba. Tem uma parte que fica atrás do nosso cérebro, que chama tireoide. Não é isso aqui não, tireoide não é essa daqui não. É uma outra que fica atrás do cérebro. Isso aí é cientificamente comprovado. Essa pecinha aqui, que é quando ela é acionada várias vezes,
é aquilo que é chamado de mente cauterizada. Você, quando coloca aquilo na cabeça, você não tem como mais tirar. É o que essas pessoas usam para manipular multidões de pessoas. E Satanás, ele tenta fazer o quê? Colocar na mente das pessoas que elas precisam carregar o fardo dele. Você tem que aceitar a doença, você tem que aceitar a dor, você tem que aceitar o sofrimento, e aí ele vem na mente. Você tem que aceitar a depressão, você tem que aceitar o medo, e aí a pessoa fica com aquilo martelando na mente, ela fica aceitando o medo, ela fica ali se encolhendo, e o inimigo chuchando ela, imprensando ela. E se ela não repreender aquela sugestão de Satanás, ela vai guardar aquilo na mente, e ele vai concretizar a sugestão que ele quer que a pessoa carregue, o fardo dele. Hoje muitos cristãos estão doentes, porque eles estão dando ouvidos para sugestões de Satanás. Mas nós temos que dar ouvidos para a voz do Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que pelas feridas de Cristo nós já fomos curados e sarados. Então eu preciso usar a palavra de Deus, ficar com a palavra e não com as mentiras de Satanás. E ele é um cara que ele não desiste, ele sempre está ali insistindo para tentar nos tirar do foco, fazer com que nós não atingimos o alvo. Evangelho de Mateus capítulo 4. A tentação no deserto. A tentação no deserto. Capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus começa falando assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus ele já é conduzido pelo Espírito Santo com uma missão. Ele ia ser tentado, mas o Espírito Santo ia com ele, para que ele pudesse suportar o que viria pela frente. E o Espírito Santo está com quem mesmo? Comigo e com você, para nós suportarmos aquilo que vem até a nós. O inimigo tenta lançar contra nós, ele tenta, mas nós temos que lembrar, quem é que está conosco? É o Espírito Santo. É ele que vai nos capacitar, nos dar força, coragem, dar ânimo para orar, colocar a fé em ação e usar a ferramenta que Deus nos dá todos os dias, que é a sua palavra, para unir a fé e colocar em ação e vencer os ardis de Satanás em nome de Jesus. É assim que nós vamos vencer, irmãos. Nós não vamos vencer esse inimigo simplesmente, ficar com medo. Lança toda a dúvida fora e confia 100% na palavra de Deus. Guarda ela no coração. Lembra que nas lutas e nas alegrias o Espírito Santo vai estar conosco em nome de Jesus. Assim como a palavra diz aqui que Jesus foi conduzido até lá ao deserto. Por quem? Por a melhor companhia, o Espírito Santo. E se eu tenho a certeza que o Espírito Santo está comigo, eu vou em frente, porque eu sei que eu nunca vou estar só, porque eu confio nesse meu amigo fiel, chamado Espírito Santo, em nome de Jesus. E tendo jejuado 40 dias, aqui já entra Jesus mostrando a eficácia do jejum, o quanto é importante nós jejuarmos. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois que termina a sua consagração, ele tem fome, ele sente fome. Aqui o que nos dá a entender é que durante esses 40 dias, assim como Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele foi receber aquelas tábuas de pedra dos 10 mandamentos, Moisés ficou 40 dias lá. E a Bíblia diz lá no Êxodo que Moisés ficou 40 dias lá no deserto sem comer e sem beber.
Só por um milagre. Alguém sobrevive, é algo sobrenatural. Nenhum ser humano na face da terra, no normal, no natural, não fica menos de 10 dias sem beber água para ele não morrer. Os rins vai paralisar. Sem comer até que fica, mas sem água não fica. Jesus, 40 dias e 40 noites, depois que termina a sua consagração, lá no deserto, na companhia do Espírito Santo, assim como a palavra nos ensina, ele sente fome. Jesus, ele sente fome. E ele, sendo Deus, ele tinha todo o poder de dar uma ordem para que os seus anjos viessem e montassem o banquete ali no deserto para ele. Jesus tinha todo o poder para fazer um rio jorrar ali na frente dele e ele beber daquela água mais cristalina. Mas ele não podia. Ele tinha o poder, mas ele não podia usar naquele momento. Veja que desafio. O nosso mestre já começou ali, o desafio de resistir à fome, porque ali ele era de carne e osso, ali era, humanamente falando, ele era homem. Mas ele tinha o poder, por ser o filho de Deus, era só ele clamar ao Pai, o Pai mandar o banquete, assim como os urubus serviam Elias de carne, né? Ele ia lá, assim Deus ele pode fazer o que ele quer. Mas Jesus não, ele teve fome, mas ele não podia usar do seu poder para ter nenhum privilégio. E chegando-se a ele o tentador, aqui ó, a oportunidade. A Bíblia não diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. Você já achou? Não está escrito isso. Ele foi tentado depois que termina a consagração, que ele tem necessidade de se alimentar. O inimigo, você acha que o inimigo não estava só sondando, esperando? Porque ele sabia que não era o momento dele atacar Jesus, porque ele na mente do Satanás, se ele age ali, ele ia ser frustrado. Só que ele se frustrou de qualquer jeito. E aqui ó, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és, desafiou o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Pronto. Ele sabia, ou seja, ele desafia, porque ele sabia que Jesus era e é o Filho de Deus. E depois diz: se tu tem poder, mata a tua própria fome, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus podia fazer isso, ele tinha o poder para fazer, mas ele jamais poderia aceitar a sugestão de Satanás e nem usar o seu poder para benefício próprio, porque a função dele aqui na terra não foi para se beneficiar de nada, foi para nos beneficiar em todas as áreas das nossas vidas. Veja a humildade deste ser chamado Jesus. Ele cumpriu à risca aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí nós podemos pegar isso aí como uma lição de vida para nós. Que Satanás ele está observando cada um de nós, porque lá em Pedro ele diz que o inimigo está em derredor, nos observando, de longe, espreitando as nossas atitudes, está ali prestando atenção o que é que nós falamos, o que sai da nossa boca, se nós estamos vigilantes, se nós somos de oração ou não, se nós lemos a Bíblia. Ele está ali, está espreitando, e na oportunidade ele vai lançar a sugestão dele, irmãos, e é onde nós jamais podemos aceitar, amados.
Veja o que ele fez com Jesus. Aqui está escrito na Bíblia para Jesus mostrar quem é ele, como ele é astuto e atrevido. E nós não podemos vacilar em nenhum momento, porque ele está ali, ó, só observando. Ele, porém, aqui ele diz, ó, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, Jesus aqui, ele mostra para Satanás a autoridade da palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que Deus quer ouvir dos nossos lábios, diante da afronta, diante da tribulação, diante das investidas do inimigo. Ele quer ouvir da nossa boca isso. Está escrito, Satanás, está escrito que o meu Deus, ele me ensinou e ele disse, está escrito na sua palavra, que eu não estou só, porque o meu Deus é comigo. Então, longe de mim, vai com teus pensamentos, com tuas sugestões, com tua doença, com a tua dor, com a tua depressão, leva, mas aqui não. Não podemos deixar que o inimigo nos abata. Ele quer nos abater. Ele quer nos abater a ponto de não termos força para abrir a boca e pedir um socorro a Deus. Ele faz isso com as pessoas, mas não podemos permitir isso. Precisamos entender que Ele é o nosso socorro presente. Quando eu não tenho forças para falar, o meu coração se comunica direto com Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando vocês, que Deus te livre e te guarde, e nos guarde, que não tivermos mais força para abrir a boca, lembre-se que a oração mais forte é aquela do coração sem palavras. Lembre-se que aquele que examina os nossos corações, ele vai ouvir o grito do nosso coração, e com certeza a resposta virá, o socorro virá, em nome de Jesus. Não é só porque você não pode falar com Deus, você fala em espírito, só com o coração, e você se comunica com Ele. Para os demônios, você tem que falar em alta voz e bom tom. Você tem que falar. Com Deus, se não pode, abrir a boca, ora com o coração, que o papai está lá ouvindo, e ele vai te responder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, lugar bem alto. E aí vem a sugestão: Jesus, vamos dar uma volta ali que eu vou te mostrar. Você está sempre andando por aqui, por esse deserto, eu vou te mostrar algo melhor, algo bonito, é uma visão privilegiada. Vem cá. O que é que o Espírito Santo nos mostra hoje? Aqui o Espírito Santo está dizendo que Satanás, ele queria pegar Jesus. Veja que ele estava fazendo isso com o nosso mestre, com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele leva Jesus, ele vai com Jesus e coloca no lugar de privilegiado, onde tinha toda a visão. Queria pegar Jesus por aqui, ó, pelos olhos, a concupiscência, o poder. Não é assim que ele laça? Poder, os olhos saltam. Olha isso, você pode ter tudo isso, o fulano tem, você também. E aí começa desviar do foco. E aí é onde o inimigo entra.
E aí vai pegando a pessoa, ó, e vai empurrando mais para longe, sai para bem longe da presença desse Deus. Quando ele percebe, talvez seja tarde demais. Ele fez isso com Jesus. E no 6 ele diz, ó, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, desafia novamente, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Eu acho que nós já ouvimos aonde está escrito isso daqui, só que ele inverteu. Ele pega um texto do Salmo 91 e inverte. E uma coisa eu alerto para a igreja de Cristo nessa noite: nós podemos, e o inimigo usa sim, pessoas que conhecem a Bíblia e não obedecem, para usar a palavra para tentar nos tirar da presença do Senhor. Cuidado, meu irmão. Pessoas que se desviaram, que hoje não servem a ninguém, aos demônios na verdade, porque se não serve a Deus, serve o capeta. E elas conhecem bem a Bíblia, só que elas querem que você vá jogar no time delas. Então ele vai usar o quê? A palavra distorcida, ou seja, torce a palavra, para fazer com que tire a pessoa da presença de Deus. Então tudo isso é alerta que Deus nos dá nesta noite, para que a gente seja cuidadoso, zelosos. Temos que ser zelosos com a nossa fé, zelosos com a nossa fé, não permitir que ninguém venha tentar nos contaminar, porque nós sabemos que ninguém pode salvar a nossa vida a não ser nós mesmos, através do Senhor Jesus. E aqui no 7 ele disse-lhe Jesus, também está escrito. Percebe que em todas as sugestões que Jesus recebe de Satanás, Jesus ele rebate, ele não discute, simplesmente ele rebate com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, ou seja, mais alto ainda, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória de todos esses inimigos. Ou seja, mostrou os tesouros da terra. Aí onde Jesus diz, não juntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e nem a traça consome. O nosso tesouro não é aqui na terra. O nosso tesouro, que tem que ser preservado, tem que ser segurar com todas as nossas forças, porque nós sabemos que o nosso tesouro maior não se compra com dinheiro, não se compra com bens materiais, não se troca por nada desta vida, porque o nosso tesouro é a nossa salvação em nome de Jesus. E só através do meu amor e a minha fidelidade ao Senhor Jesus é que eu vou guardar o meu tesouro, para que o inimigo não roube em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se nós estivermos com a nossa vida entregue a Cristo, pode ter certeza que o nosso tesouro está guardado, e muito bem guardado. É por isso que precisamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, para que Ele cuide deste tesouro, que é a nossa alma, é a nossa salvação, é o nosso tesouro maior. E o inimigo, e esse inimigo, ele quer nos roubar, ele quer destruir de qualquer jeito. Ele não quer deixar que nós cheguemos no reino dos céus. Então, só através da nossa perseverança, do nosso amor por Jesus, e guardar a palavra de Deus e praticar ela, só assim nós vamos chegar no reino dos céus em nome de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Aí já foi longe demais. Já foi longe demais. O cara é tão... Veja a audácia desse ser chamado Satanás. Ele queria que Jesus se curvasse diante dele, em troca de todos os bens da terra. Aí Jesus diz assim: do que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Entendeu, irmãos? Então, muitos perdem a sua alma por falta de sabedoria ou por loucura. Porque nós sabemos que tem sim. Tem crentes que eles estão trocando a sua salvação pelos bens da terra. Mas cada um vai prestar conta para Deus. Aí o 9, amados, disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E não era pouca coisa não que ele ofereceu para Jesus. Então no 10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você viu que os anjos chegam depois que cessa toda a tentação. O inimigo tentou de todos os lados. Jesus resistiu com a palavra de Deus. Ele tentou de novo. Jesus resistiu com a palavra do Pai. Isso aqui está na Bíblia, para que nós, como cristãos evangélicos, possamos fazer do jeito que Jesus fez, nem mais, nem menos. Usa a palavra. Bota o inimigo para correr. Se ele vai voltar, você vai resistir. E é assim, dia após dia, irmãos. Dia após dia. Essa luta é constante. Você não vai orar, não vai repreender o capeta, e vai ficar tudo bem. Hoje está bem. Amanhã pode ter certeza que a guerra está travada novamente. Então é uma guerra constante. Enquanto estivermos nessa planeta Terra, nós não vamos deixar de guerrear contra esses espíritos do mal em nome de Jesus. Mas lembre-se, quem é que está conosco? O Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Rapidamente, para nós passar a régua aqui nessa parte, Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, e nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tiago está na Bíblia. Hebreus, Tiago. Livro de Hebreus, na frente está Tiago. Glória a Deus. Pega o versículo 19, 20 e 21, amados, para nós não pegarmos versículo isolado. Glória a Deus. Amém? Sabem isto, meus amados irmãos, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Então, o Espírito Santo, ele conclui essa mensagem desta noite no versículo 20 e 21, falando o seguinte: que o cristão evangélico, ele não pode ter soberba no seu coração. Nós temos que imitar em tudo o nosso Jesus, ser humildes, tratar as pessoas com humildade, não tratar ninguém superior a nós, somos todos iguais. Se possível for, deixa ela pensar que ela é mais que você, se coloque abaixo dela. Isso é humildade.
E aqui, ó, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode, versículo 21, salvar a vossa alma. A palavra em vós enxertada. Esta palavra, quando ela vem até nós guardamos no nosso coração, é a arma que nós precisamos. A arma que nós precisamos para derrotar aquele inimigo de Mateus 4, quando ele investir sobre nós, sobre um membro da família, você vai usar a sabedoria que Deus te deu através da palavra, para você não ter medo, você não aceitar as sugestões deste maligno, em nome do Senhor Jesus. Quando ele colocar contenda dentro do seu lar, você sabe quem é que está por trás. Aconteceu algo que você vê, que é fora da normalidade, você já sabe como agir, em nome de Jesus. Aqui não, aqui não. Espírito Santo, se faça presente aqui na minha casa, derrame unção aqui e quebre o jugo de Satanás agora. E eu reivindico a autoridade que Deus me deu através da sua palavra, e bota o bicho para correr em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. O versículo 22 para encerrar. Sede cumpridores da palavra. Cumpridor é obedecer, praticar, e não somente ouvintes. O ouvinte é aquele que só escuta, não saiu dali, acabou. Não pratica, não usa a palavra de Deus para nada, simplesmente ele só ouviu. E aqui o texto diz, ó, sede cumpridores, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, tudo que a gente falar, tem que falar segundo a palavra de Deus, administrar segundo a sabedoria que Deus nos dá, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé, em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Glória a Deus. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Canta, meu irmão, rasga o teu coração. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará. Ele está mudando a face dos meus sonhos. O meu Deus, Ele nunca falhará. É verdade. Sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Amados, vem todo mundo aqui na frente do altar, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos quebrar o jugo do inferno.
Vem todo mundo aqui, fica aqui, abre o teu coração diante de Deus. Falando, meu Deus, eu tenho orado, mas não tenho tido a resposta. Você vai ter a resposta do Senhor em nome de Jesus Cristo. Creia somente e verás a glória de Deus em nome de Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, nesta hora, nós estamos aqui diante do teu altar e eu coloco diante de ti cada irmão que aqui está, Senhor. Cada um que aqui está representando a sua casa, a sua família. Então, meu Espírito Santo de Deus, começa passando aqui pelo alto da cabeça, a planta dos pés da tua igreja, e vai com esta unção visitar cada lar agora, meu Pai, e vai tirando daquela casa tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que estava acontecendo anormal, meu Deus, na vida desta família. Seja repreendido agora na autoridade e poder do nome de Jesus. Toda maldição do inferno, tudo aquilo que causava contenda, discórdia, desavença, rebeldia, toda briga, toda peleja do inferno, cesse da nossa família, cessa da nossa vida em nome de Jesus Cristo. O espírito do inferno que tem dado sugestões na mente desta pessoa, fazendo com que ela duvide da palavra de Deus, nós ordenamos que você vá embora levando a sua dúvida, levando o seu medo, o seu cansaço, a sua fraqueza física, espiritual. Vai embora, demônio, em nome de Jesus. Vai pegando a tua doença, a tua infecção, a tua inflamação, e sai agora da vida desta pessoa. Não importa se é uma criança, se é um adulto, o poder de Deus está aqui para curar, libertar esta alma em nome de Jesus Cristo. O espírito do inferno, vamos, demônio causador do mal, você que tem colocado medo no coração desta pessoa, insegurança, você tem causado mal na vida dele e na vida dela, você tem colocado dúvida, essa pessoa até tem orado, mas ela não confia na sua oração. Você está repreendido agora, demônio do inferno, que tem colocado mentira na vida dessa pessoa, neste familiar. Todo espírito da rebeldia, da incompatibilidade, da infidelidade, sai do nosso meio agora em nome de Jesus. Toda maldição do inferno e todo tipo de dor e sofrimento seja arrancado aqui ou em casa. Aonde estiver uma pessoa que está passando por luta ou dificuldade, não importa em que área dela seja, se é na vida sentimental, se é profissional, espiritual ou física, meu Deus, nós estamos aqui orando. Eu oro e abençoo a vida de cada um e repreendo da vida desta pessoa o mal que tem tentado atingir a vida dela, e vem vindo na mente esse pensamento, e você tem sugerido, diabo, que ela tem que carregar o seu fardo. O seu fardo nós não vamos carregar. O meu Jesus já te derrotou e você tem que obedecer a nossa ordem. Nós estamos mandando, não estamos pedindo. Todas as algemas que prendiam esta pessoa no cativeiro do vício, no cativeiro das drogas, do álcool, saia desta alma e solte ela agora, em nome do Senhor Jesus. A marca no nosso coração é a circuncisão, meu Pai, que nós fomos circuncidados pelo Espírito Santo de Deus. Esta marca está no coração de todo aquele que entrega a sua vida para Cristo. Então esta marca está conosco, e você, diabo, não pode tocar em quem tem a marca da promessa, a marca do Espírito Santo. Nós somos selo e propriedade de Deus, e ninguém pode nos tocar em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelos milagres que o Senhor está manifestando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos para os céus, meus irmãos. Levante as suas mãos para os céus e repita comigo: Senhor Jesus, eu recebo o milagre nesta noite. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já fez mais do que eu pedi ou até pensei, em nome de Jesus. E pode aplaudir Ele e vai voltando para o seu lugar, em nome